Deus abençoe a todos. Eu queria ministrar uma palavra para vocês sobre um tema muito relevante, sobre a procrastinação. Palavra meio complicada, né? Mas significa muitas vezes nós estarmos adiando algo importante na nossa vida, sempre deixando para depois, para amanhã. E eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês e em cima de uma passagem que é extremamente conhecida, que é a passagem do Zaqueu, um publicano, um chefe dos publicanos. Bom, primeiro eu queria falar para vocês sobre essa questão que acontece muito no mundo, que é a comparação. Muitas vezes você olha a aparência das coisas, né? Principalmente no que diz respeito às coisas materiais, e muitas pessoas têm aquilo como uma base até de felicidade, de realização, né? E eu creio que muitas pessoas que olhavam para a vida de Zaqueu não tinham ideia do vazio que ele sentia por dentro, da ausência de Deus, né? Que ele sentia por dentro dele. E o Zaqueu, vivendo naquela vida dele, ele era um judeu, trabalhava como um funcionário público, era um publicano, um chefe de cobradores de impostos, trabalhando para Roma. E inclusive dentro desse trabalho era muito comum as pessoas se corromperem, né? Cobrarem mais, por exemplo, do que lhes era ordenado, do que lhes era devido. E o Zaqueu acumulou bastante bens, né? De maneira que quem olhava para a vida dele, eu vou ler o texto inicialmente, poderia ter essa impressão de realização, de uma pessoa muito feliz, mas a gente vê que as coisas elas não são exatamente assim. Vamos ler e ver o que Deus tem para falar com a gente hoje. Diz assim, eu estou em Lucas capítulo 19. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, obviamente, se Zaqueu ele está procurando ver ali quem é Jesus, é porque muitas coisas ele tem ouvido sobre as realizações, sobre os feitos, as palavras que Jesus diz e as coisas que ele faz, né? As pessoas estão sendo transformadas, as pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão sendo libertas. E isso foi despertando, né? O Zaqueu, que estava naquela vida de uma aparência de muita felicidade, mas de um interior muito vazio, muito distante de Deus, faltava-lhe realmente algo, faltava-lhe o mais importante. Então diz aqui no versículo 4, ele baixinho, e Jesus estava ali arrastando uma multidão e ele não conseguia se aproximar. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Então, Jesus, ele conhece o teu coração e talvez até a sua procrastinação. Talvez você está me ouvindo e deixando para amanhã algo que você deve fazer hoje. As coisas de Deus, né? Deus está falando com você e você não pode ficar simplesmente adiando. Então eu queria destacar nesse versículo 5 duas palavras. A primeira é, desce depressa, Jesus disse para o Zaqueu. E depois Jesus diz, hoje me convém pousar em tua casa. Queridos, a palavra do Senhor, ela diz repetidas vezes na carta aos Hebreus, por exemplo, hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Então, me chama bastante atenção e eu quero que Deus venha tocar em você sobre essa necessidade, porque Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem uma obra na tua casa e talvez você mesmo está adiando isso. E quem quer caminhar uma milha, por exemplo, precisa dar o primeiro passo, porque não importa o quanto tempo cada causa, cada assunto vai demorar,
né? Quanto mais se demora para iniciar, mais as coisas estão sendo jogadas para frente. Então diz a palavra do Senhor no versículo 6, é uma resposta do Zaqueu a esse chamado, né? Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Bom, como Zaqueu era uma pessoa tida como odiada, tida como corrupta, né? À medida que Jesus ele diz que quer entrar na casa do Zaqueu, Jesus ele ficou ouvindo muitas murmurações, muitas oposições a isso que ele iria fazer. Versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorqui alguém, devolvo 4 vezes mais. Esse versículo, ele carrega com ele algo muito importante, que é o que Deus causa na vida das pessoas que se encontram com ele. O que a gente vê nesse texto inicialmente? Uma pessoa extremamente avarenta, tendo atitudes agora de generosidade, né? Fica claro aqui no texto, uma pessoa que antes extorquia, uma pessoa que antes defraudava, agora querendo não tirar das pessoas, mas querendo pegar até mesmo o que é dele para socorrer pessoas. Então fica nítido aqui, quando a pessoa tem um encontro com o Senhor, como a pessoa começa a passar por um processo de transformação. Glória a Deus. E ainda diz aqui no versículo de número 9, né? Então é isso que Deus faz na nossa vida, né? O injusto vai agora tendo atitudes de justiça, né? A pessoa que era desequilibrada, descontrolada, começa a ter atitudes de temperança ou de domínio próprio. Aquela pessoa que era extremamente nervosa e impulsiva, começa a ter atitudes agora de mansidão. Louvado seja Deus. Então diz aqui na palavra do Senhor, com a atitude, né, do Zaqueu, versículo 9, disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Nota, eu destaquei para você, né, no versículo de número 5, a palavra desce depressa e a palavra hoje. E eu queria no versículo 9 destacar novamente essa palavra. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Então você precisa entender isso. Se Jesus disse hoje, né, naquele dia veio salvação àquela casa, é porque naquele dia o Zaqueu tomou uma atitude de responder ao chamado, uma atitude de depressa fazer algo, né? Uma atitude de hoje, naquele dia. Então, naquele dia começou-se a operar uma grande obra. Então, você que está ouvindo essa palavra e você tem como que uma sacola de desculpas, sempre você tem um escape, uma desculpa para você não entregar-se a Deus. Eu não sei se é algo que você possa estar envolvido e que você sabe que você tem que largar, e isso tem servido de parede, de separação entre você e Deus. Eu não sei, né, se pode ser um outro assunto, mas eu queria dizer que o que está sendo falado agora é o que tem de mais importante para ser falado para você. Deus tem uma obra na tua vida. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E na verdade, queridos, todos nós somos pecadores, inclusive eu que estou falando com você. E eu queria muito que você abrisse o teu coração. Olha o texto que diz, versículo 9, disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, para que nós sejamos achados, é necessário que nós reconheçamos que em vários assuntos ao longo da nossa vida nós pecamos ou nós nos perdemos, e assim nós
temos esse encontro com o Senhor. É hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Não fique mais procrastinando, adiando a obra que Deus tem na tua vida. Entregue-se ao Senhor, porque, para finalizar, o amor de Deus nos constrange. Quando você entende que o próprio Deus se identificou tanto com a nossa vida, que Deus desceu do céu, Ele se fez homem, viveu aqui sem nunca cometer pecados e morreu, em morte de cruz no nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, está de volta aos céus. Tamanho amor nos constrange. Então que você possa entregar-se a Deus e experimentar o quanto Ele é bom. Deus abençoe a sua vida e até a próxima ministração.